TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nos nossos propósitos dessa noite, que aprendemos um pouco mais do seu Evangelho. E hoje o tema da nossa pesquisa é o valor da amizade. E o nosso querido Chico fala-nos que a amizade, ela é uma dádiva de Deus. Portanto, devemos abençoar aqueles que se preocupam conosco. E mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. E, como sempre fazemos, nos apoiamos no Evangelho, porque o Evangelho é a nossa fonte de luz, de conhecimento, é o remédio para as nossas almas. E o Evangelho, no seu capítulo 25, tem como título Buscai e achareis. Portanto, todos nós buscamos. E aquilo que buscarmos, nós encontraremos. Precisamos nos debruçar sobre esse buscar e o que vamos encontrar. Porque buscar, podemos buscar muitas coisas. A certeza é que nós iremos encontrar. E hoje, neste mundo de provas e expiações, para todos nós que somos espíritos ainda imperfeitos, e aqui nos encontramos na casa do Cristo, porque nós queremos buscar o Cristo. Queremos buscar os seus ensinamentos. E, obviamente, que para este mundo ainda inferior é um grande desafio, porque nós temos que enfrentar os obstáculos que encontramos no caminho. Entretanto, temos que ter confiança em Jesus, porque Ele nos disse que estaria conosco, prometeu-nos isso, estaria conosco até o final dos séculos. Vamos ver então o que nos traz o ponto 6 deste capítulo. E a proposta que a espiritualidade nos traz, ou seja, é justamente que não devemos acumular tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Portanto, nós não pertencemos ao mundo material. Nós passamos pelo mundo material da Terra, que é um educandário, onde viemos para aprender, onde viemos buscar um tesouro, que são os tesouros do conhecimento, para que este conhecimento nos ajude a nos libertarmos do ontem, das amarras, das ilusões em que vivemos séculos e séculos, e que através dessas ilusões nós nos comprometemos com as leis divinas, nos comprometemos uns com os outros. Então, o nosso tesouro, ele está em nosso coração. Esse tesouro que é o amor que Deus colocou em nós e que nós devemos fazer com que este amor se multiplique. Porque se nós ficarmos com os tesouros da ilusão da vida da matéria, quando nós deixarmos o corpo físico, nós continuaremos presos a este tesouro ilusório.
da vida da matéria. E nós não conseguiremos partir para este mundo verdadeiro que é a nossa pátria espiritual. E com isso, nós não vamos conseguir dar um passo à frente no nosso processo evolutivo. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui com o propósito de buscarmos o conhecimento para nos libertarmos, o conhecimento que Jesus nos traz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, são os seus ensinamentos. E como o tema da tarde é o valor da amizade, nós fomos buscar no livro Palavras e Vida Eterna esta mensagem intitulada por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, Amigos de Jesus. E em João, no capítulo 15, versículo 14, fala-nos Jesus: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, nós sabemos que Jesus é o governador do planeta. Ele está no comando das nossas vidas. E aquilo que Jesus nos manda é justamente o quê? É nós conhecermos as leis eternas, divinas, de Deus, nosso Pai, é respeitarmos estas leis, é buscarmos o amor, do amai-vos uns aos outros e de fazer ao próximo aquilo que nós queremos seja feito para nós. Então, se nós obedecermos, se formos obedientes a Jesus, que é o nosso irmão maior, sendo um irmão maior, mais evoluído, ele sabe aquilo que é melhor para nós. Então, se nós obedecermos a ele, nós então conseguiremos trilhar um caminho melhor para nós. E nós iremos conquistando pouco a pouco a nossa evolução espiritual e moral. E assim nós também vamos aprender a conhecer a nós mesmos. Então, vamos agora passar à interpretação que Emmanuel nos dá sobre esta passagem de João. Emmanuel começa falando para nós: Cristo dispõe de amigos reais que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhes sobrepõem à crucificação. Então vejamos quem são estes amigos que Emmanuel nos fala. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas acima de tudo porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. O grifo é nosso. Por quê? Porque nós temos que nos associarmos a Jesus em espírito e verdade, através do conhecimento, através do estudo, através da prática da caridade, através do perdão. Então, nós estamos nos associando a Jesus e nós estamos praticando os seus ensinamentos. Essa é a única maneira de nós estarmos na companhia deste irmão maior, que é o nosso Mestre e Senhor Jesus. E nós vamos passar para outro livro da nossa pesquisa, muito interessante. Eu já citei aqui diversas vezes em outras pesquisas que eu vim partilhar convosco, e é um livro de cabeceira. É um livro em que eu sugiro como um livro de cabeceira, para além do Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando nós lemos, nos sentimos próximos, mais próximos ainda de Jesus. E nos ajuda muito a refletir.
que é o Ave Luz. Esse livro, ele é tão maravilhoso desde o princípio ao fim. Eu já li e volto a ler. E ele continua sendo o meu companheiro de mesa de cabeceira. E nós vamos falar de alguém que é Judas Iscariotes. Temos aqui a imagem dele. E por que Judas? Um dos apóstolos escolhidos por Jesus. E Judas, ele tinha, ele era aquele apóstolo inquieto, devido às circunstâncias de tudo que ele vivenciou. E ele era um apóstolo que trazia em si, dentro de si, muita insegurança. Mas o mestre conhecia cada um dos seus apóstolos na intimidade, assim como ele conhece a cada um de nós na nossa intimidade. E nós também, muitas vezes, podemos dizer que não somos inseguros, mas isso não é verdade, porque nós temos certas dificuldades dentro de nós, para além das nossas fragilidades, e nós nos sentimos inseguros. Então, Judas era aquele que se sentia inseguro. E, numa tarde, onde todos os pescadores se reuniam após o labor da pesca na igreja em Betsaida, Pedro faz a prece através do olhar de Jesus para dar início àquela conversa que o mestre tinha com os seus queridos apóstolos. E Judas, então, dirige a palavra a Jesus, e óbvio que Jesus já sabia que ele iria fazer, e ele, então, pede a Jesus para que fale sobre a amizade. Porque Judas era desconfiado, tinha dificuldade em confiar. E ele diz: Senhor, o que é a amizade sobre a que tanto escuto dos companheiros de aprendizado e cuja eficácia desconheço quase por completo? Não sinto, mestre, por mais que me esforce, amizade por alguém. Será que nasci desprovido dessa virtude por herança dos meus ancestrais? Então, logo aqui a gente vê essa insegurança que Judas trazia dentro de si. E ele necessitava de ter amigos, mas ele era uma pessoa desconfiada, tinha sua insegurança, as suas dificuldades. Então, Jesus começa por dizer: amizade, meu filho, nasce de ideais, idênticos. Não queiras desprezar a ti mesmo nem aos outros, por não sentires ainda a segurança de que precisas com relação aos companheiros. E não podes, por tais motivos, julgar inferiores os teus sentimentos por não serem idênticos aos dos teus semelhantes. Então, aqui, essa delicadeza que Jesus está dialogando com ele e transmitindo a ele a segurança de que ele tanto necessita. E assim também acontece conosco. Por quê? Porque nós que buscamos os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho, nós pouco a pouco, se nós realmente nos dedicarmos com afinco, com vontade, com boa vontade, nós vamos nos fortalecendo. E nós bem sabemos que à nossa volta existem muitos companheiros que se sentem inseguros. Inseguros de quê? Inseguros de fé. Inseguros porque não têm o conhecimento que nós já estamos adquirindo. Então, nós temos que
transmitir a estes um pouco daquilo que Jesus está a transmitir a Judas. E, continuando, o mestre diz assim: Judas, meu filho, não podemos exigir amizade de pessoa alguma. Ela é como os primeiros laços de amor entre as criaturas, e se mãos inábeis não conseguem atar esses laços, é de bom grado que não te esmoreças no grandioso labor da conquista, pelo trabalho de autoaprimoramento no silêncio da caridade. Ou seja, nós não podemos exigir que as pessoas sejam todas nossas amigas. Por quê? Porque nós temos que conquistar esse sentimento através do trabalho, né, de aprimoramento no silêncio da caridade. Porque nós temos que dar o melhor de nós àqueles que estão ao nosso lado. E nem sempre nós estamos dando, e nós temos que dar sem esperar nada em troca. Nós temos que dar com o nosso coração, sem esperar nada em troca. E vamos construindo, vamos trabalhando este sentimento conosco mesmo e com os que estão ao nosso lado. Não é um trabalho que seja fácil, é um trabalho árduo. Ele não é impossível, mas ele é um trabalho árduo, que nós temos que ir conquistando, aprimorando pouco e pouco. E repito, sem exigir nada em troca. E Jesus fala então, Jesus quase transfigurado, acentua com delicadeza: Judas, se queres mesmo ter amizade, não deixes que falte fidelidade. Olha só que coisa importante que Jesus fala a Judas em teus pensamentos. Fidelidade. Palavras e atos. Porque aqueles que queres como amigos, talvez esperem isso de ti. Olha a importância destas palavras a Judas. Porque Jesus sabia da sua missão, sabia da fragilidade dos companheiros. Ele já sabia todo o percurso, tudo o que iria lhe acontecer. Então, olha só o diálogo dele com Judas e o que ele diz nesse momento para ele. Para que ele não perdesse a oportunidade. Uma oportunidade preciosa. Vamos voltar no tempo e vamos nos imaginar como estes apóstolos ao lado de Jesus. E nós estamos buscando Cristo porque nós queremos nos melhorar, porque nós queremos alcançar algo melhor. Mas Jesus espera algo de nós. Então nós temos que ter esta fidelidade para com Cristo em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, porque é isso que Jesus espera de nós. E quando é que nós estamos agindo desta maneira? Quando nós estamos com o nosso próximo, seja ele quem for, seja um afeto ou seja um desafeto. E o que Jesus espera de nós? Ele espera que saibamos amar o nosso próximo e fazer por ele aquilo que nós queremos que seja feito para nós. Então, nós temos que ter muita vigilância em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, mas muita vigilância, muito cuidado, muita delicadeza nas nossas palavras e nas nossas ações.
E no mundo em que vivemos de provas e expiações, que é um mundo ainda inferior, que é um mundo ainda em que somos atentados a todo instante, principalmente nós, que estamos buscando Cristo, nestes momentos de transição, onde, muitas vezes, por um momento em que nos descuidamos da nossa vigilância, nós emitimos pensamento, às vezes, às pessoas, ou palavras, ou ações em que nós podemos e corremos o risco de trazer para nós dificuldades. Dificuldades essas que depois nós teremos muito tempo para resolvê-las. Então, nós temos que ser fiéis a este amigo maior, que é Jesus. Então, ele vai arrematar o seu diálogo com Judas, dizendo assim: se o amor nasce da amizade, a amizade aparece do esforço que dedicamos à aquisição do amor. Então, esse sentimento que trazemos em nós e que nós temos que trabalhar, e ao mesmo tempo nós temos que nos esforçarmos na aquisição dele junto daqueles que Jesus colocou em nosso caminho. E muitas vezes essa amizade que nós temos que conquistar está dentro do nosso próprio lar, porque é ali que nós encontramos os nossos afetos e os nossos desafetos. E é o trabalho, eu diria que é um trabalho também árduo, mas ele não é impossível. Ele é construído pouco a pouco, no nosso dia a dia, com muita paciência, com muita perseverança, com muita tolerância, com muita compreensão. E ele vai se estender na nossa sociedade, naqueles que nós encontramos fora do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na via pública. E depois, então, nós vamos passar por um outro livro da nossa pesquisa, também muito interessante, e que também é da psicografia de Chico Xavier, e, mais uma vez, nosso Emmanuel vai nos falar, vai nos explicar essa passagem de Marcos, no capítulo 14, versículo 45, e que diz assim, o título desta mensagem é Com um Beijo. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. E nós sabemos, ao longo da história, que esse momento é justamente a maneira como Judas Iscariotes entregou Jesus. Mas ele já o sabia. E ele, como espírito evoluído que é, ele estava preparado para tudo isso, para todo este processo, que nós também estávamos ali, naquela hora, naquele momento, né? Porque as nossas vidas não é só essa que nós estamos aqui. Nós somos espíritos milenares. Nós estamos aqui nesse processo reencarnatório já há milênios. Então vamos ver o que é que Emmanuel vai nos explicar sobre este momento de Judas com Jesus. E ele vai nos falar assim: a amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. Ao bálsamo da sua suavidade, o tormento das paixões atenua os rigores ásperos. É pela realidade do amor que todas as forças celestes trabalham. Então, esta amizade, o amigo, é como uma sombra de uma árvore frondosa que nos transmite aquele sabor, né,
do fruto. E, continuando, ele diz assim: com isso, reconhecemos as manifestações de fraternidade como revelações dos traços sublimes da criatura. Jesus, nas horas derradeiras, deixa uma lição aos discípulos do futuro. Olha que coisa maravilhosa. Nas horas derradeiras, ele deixa uma lição aos discípulos do futuro. Ele confiava em cada um deles, com todas as suas dificuldades, com todas as suas fragilidades. Ele entregou a cada um deles esse compromisso. E ele diz assim: não são os inimigos declarados de sua missão divina que vêm buscá-lo em Getsemane. É um companheiro amado. Então, para nós, Jesus também está nos entregando algo para o futuro. O que ele está a entregar para nós, em termos de futuro, é justamente esta fraternidade que deverá existir neste planeta que ele governa. Porque nós somos o seu rebanho. E ele espera de nós que sejamos amigos, que façamos algo uns pelos outros, para que tenhamos um futuro mais próspero, mais calmo, mais amoroso. E Emmanuel diz assim: não é chamado a angústia da traição com violência. Sente-se envolvido na grande amargura por um beijo. O Senhor conhecia a realidade amarga. Conhecera previamente a defecção de Judas. É assim que me entregas? Ele já conhecia Judas, ele já sabia. E aí ele diz: o companheiro frágil perturba-se e treme. E para nós conhecermos melhor a história de Judas, nós vamos buscar na Boa Nova, de Humberto de Campos, em que ele fala, não é, Rosarinho? Em que ele conta toda a trajetória de Judas. Como que ele, do outro lado da vida, é muito lindo essa passagem, que devemos buscar nessa literatura, para podermos perceber o que acontece conosco quando nós traímos alguém que merece a nossa confiança, que espera de nós o nosso concurso amigo, o nosso carinho, a nossa compreensão. E diz assim: e a lição ficou gravada no Evangelho, em silêncio, atravessando os séculos. É interessante que não se veja um sacerdote do templo, adversário franco de Cristo, afrontando-lhe o olhar sereno, ao lado das oliveiras contemplativas. É um amigo que lhe traz o veneno amargo. Não devemos comentar o quadro, em vista de que quase todos nós temos sido frágeis, mais que Judas. Mas não podemos esquecer que o Mestre foi traído com um beijo. E aqui vale a pena a gente abrir assim um parênteses e pensarmos nos nossos obsessores. Por que nós temos os nossos obsessores? Como diz Emmanuel, nós temos sido frágeis mais do que Judas. Se nós temos os nossos obsessores, se nós temos aqueles que nos perseguem, que se dizem ser nossos inimigos, que têm sede de fazer justiça com as suas próprias mãos, é porque ele era um amigo. E que fizemos com ele? Fizemos como Judas?
demos-lhe o veneno amargo. E hoje, pela lei de justiça e de amor, nós temos que fazer dele, voltar a fazer dele um amigo de jornada. E a misericórdia divina, muitas vezes, coloca ele na condição de um filho em nosso colo. Então, nós temos que refletir sobre isso. Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Porque nós conseguimos, com o Cristo, que é o médico das nossas almas, reverter todo o processo de que nós plantamos aquelas sementes ruins e transformá-las em boas sementes e adubá-las com todo o amor que o Cristo nos ensina. E vamos passar então agora para outro livro também, que é o Vinha de Luz, e Amizade e Compreensão. E então Paulo escreveu essa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, dizendo assim aos coríntios: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. E, como sempre, Emmanuel, vai nos explicar, dizendo-nos que muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, e ele faz aqui uma comparação, reclamam cultivo adequado. Continua nos falando que compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração e harmonia. E nós somos assim, nós queremos tudo para ontem, nós somos assim, ansiosos, não sabemos dar tempo ao tempo, Então nós estamos colocando uma semente e temos que adubá-la. E assim é a compreensão em relação aos nossos amigos. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Então, Jesus tem esta paciência para com todos nós. E quem somos nós? Para não cultivarmos a paciência e termos a compreensão necessária para com os companheiros de jornada. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece, novamente outra comparação, como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Então, nós temos que ter esta paciência e a gente semear e termos a compreensão necessária, sem exigir nada. Quem somos nós para exigirmos alguma coisa do outro? Em que condições é que nós nos encontramos para exigir algo de alguém? E que moral nós temos para exigir algo de alguém? Por isso Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Pediu para olhar a trave que se encontra no nosso olho e não a palhinha que está no olho do nosso próximo. Emmanuel continua a nos falar: examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo do irrigador. Então, é um trabalho contínuo, diário. E devemos, então, sem exigir, dar o melhor de nós.
fazer o melhor de nós, seja quem seja que esteja ao nosso lado. E jamais esquecendo que nós também temos os companheiros desencarnados. E se nós formos buscar no Evangelho, o que um irmão desencarnado espera de nós? A nossa prece, a nossa melhor vibração. Orar por aqueles que estão já fora da matéria. Muitos na condição de Judas, que necessita se fortalecer o seu espírito. Tantos que esperam a oportunidade de uma nova encarnação, de ser recebido por um pai, por uma mãe. Então, nós não podemos pensar, e aí é o trabalho que nós estamos fazendo para extirpar do nosso coração o nosso egoísmo, o nosso orgulho. É pensar em todos os que estão à nossa volta, nos dois planos da vida. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando nos cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Então, nós temos que adubar este jardim, porque nossos amigos são flores no nosso jardim, no jardim das nossas vidas. Então, nós temos que cuidar com todo amor e carinho e trabalhar bastante esta compreensão, que nós também necessitamos da compreensão deles para conosco. E nós vamos passar para outro livro, que é Alvorada Cristã, em que vai nos falar sobre a amizade real. E aqui vamos, então, narrar uma história que diz assim: um grande senhor que soubera amontoar sabedoria além da riqueza, auxiliava diversos amigos pobres na manutenção do bom ânimo na luta pela vida. Sentindo-se mais velho, chamou o filho à cooperação. O rapaz deveria aprender com ele a distribuir gentilezas e bens. Para começar, enviou à residência de um companheiro de muitos anos, ao qual destinava 300 cruzeiros mensais. O jovem seguiu-lhe as instruções. Viajou 6 quilômetros e encontrou a casa indicada. Contrariando-lhe a expectativa, porém, não encontrou um pardieiro em ruínas. O domicílio, apesar de modesto, mostrava encanto e conforto. Reparando a tranquilidade e a fartura ali reinantes, o portador regressou ao lar sem entregar a dádiva. Para quê? O jovem se questionou. Confabulava consigo mesmo. Aquele homem não era um pedinte. Não parecia guardar problemas que merecessem compaixão e caridade. De certo, o progenitor se enganara. De volta, explicou ao velho pai, particularizadamente, quanto vira, restituindo-lhe a importância de que fora emissário. O ancião, contudo, após ouvi-lo calmamente, retirou mais dinheiro da bolsa, dobrou a quantia e considerou. Fizeste bem, tornando até aqui. Ignorava que o nosso amigo estivesse sob mais amplos compromissos. Volta à residência dele e, ao invés de 300, entrega-lhe 600 cruzeiros mensalmente em meu nome de hora em diante.
a sua nova situação reclama recursos duplicados. Mas, meu pai, acentuou o moço, não se trata de pessoa em posição miserável. Ao que suponho, o lar dele possui tanto conforto quanto o nosso. Folgo bastante com a notícia, exclamou o velho, e imprimindo terna censura à voz conselheiral, acrescentou: meu filho, se não é lícito dar remédio aos sãos e esmolas aos que não precisam delas, semelhante regra não se aplica aos companheiros que Deus nos confiou. Quem socorre o amigo, apenas nos dias de extremo infortúnio, pode exercer a piedade que humilha, ao invés do amor que santifica. Olha só que exemplo e que lição para todos nós. Quem espera o dia do sofrimento para prestar o favor, muita vez não encontrará senão silêncio e morte, perdendo a melhor oportunidade de ser útil. Não devemos exigir que o irmão de jornada se converta em mendigo, a fim de parecermos superiores a ele em todas as circunstâncias. Tal atitude de nossa parte representaria crueldade e dureza. Estendamo-lhes nossas mãos e façamo-los subir até nós, para que nosso concurso não seja orgulho vão. Toda a gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições, mas raros aprendem a acentuar a alegria dos entes amados, multiplicando-a para eles sem egoísmo e sem inveja no coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isso. Volta, pois, e atende ao meu conselho, para que nossa afeição constitua sementeira de amor para a eternidade. Nunca desejei improvisar necessitados em torno de nossa porta, e sim criar companheiros para sempre. Esta lição é simplesmente maravilhosa, que fica para nossa reflexão e que nós possamos. É dessa maneira que nós vamos aprendendo a angariar amigos e termos esta amizade real, como nos fala aqui esta lição. E depois nós fomos ao Evangelho de Chico Xavier, que ele fala sobre a amizade espírita. Ele diz que entre nós outros, os amigos entre si, para conduzirmos nossa bandeira para a frente, precisamos ser mais amigos uns dos outros. A hora requer que sejamos mais amigos. E é verdade, a hora requer que sejamos mais amigos uns dos outros. E vamos então, já quase para finalizar o nosso trabalho, nós temos no Pão Nosso essa mensagem: granjeai amigos. E Lucas, no seu capítulo 16, versículo 9, onde Jesus diz: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E Emmanuel nos esclarece dizendo que o Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Não podemos perder tempo.
Isso também é uma grande lição que Chico nos deixou. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. E nós temos que, se uma amizade é boa na existência física, muito mais útil vai ser no plano espiritual, quando deixamos o nosso corpo. Porque a alegria dos que voltam à pátria espiritual e encontram amigos que vieram recebê-los é muito grande. Portanto, cultivar amizades sinceras é amealhar a paz, a alegria e progresso para o caminho espiritual que nos espera a todos. Então, vamos aproveitar o nosso tempo, aquilo que nós estamos a aprender, tudo aquilo que a doutrina nos oferece, todas as oportunidades. E nós aqui nesta casa temos esta oportunidade de granjear amigos através do trabalho, através da nossa boa vontade. Esta casa do Cristo, como nos fala Batuíra, é trabalho, trabalho e mais trabalho. E Batuíra nos ensina que é através do trabalho, da cooperação uns para com os outros, que nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E assim nós vamos curando as nossas mazelas. Então, eu agradeço a todos por este momento em que tivemos juntos, podendo partilhar esta pesquisa, e que nós lembremos daqueles que são nossos amigos, daqueles que desde a primeira hora do processo da nossa reencarnação, que trabalharam para nos ajudar a chegarmos até aqui. Então vamos aproveitar este tempo para irmos de volta à nossa verdadeira pátria, melhores do que quando aqui chegamos. E não vamos esquecer de fazermos estes amigos para quando chegarmos do lado de lá, também sermos recebidos pelos amigos. E eles nos esperam de maneira que nós consigamos vencer a nós mesmos. E nós venceremos a nós mesmos se nós praticarmos aquilo que Jesus nos pede. Amai-vos uns aos outros, fazei ao próximo o que desejais seja feito para si. A todos, muita paz. Antes de passar a palavra à nossa companheira Beatriz, que nos vem fazer a prece de encerramento, há pouco esqueci-me de vos alertar de que de hoje a 8 dias, na próxima, portanto, quinta-feira, antevéspera das jornadas, vai estar aqui a fazer-nos a palestra o Dr. Décio Iandoli Júnior. Por isso, vai ser importante e, sem dúvida, que vão querer todos assistir à sua palestra na próxima quinta. E agora sim, Beatriz. No final desta palestra, que a nossa companheira e amiga Nádia nos trouxe, sobre a amizade. E tudo o que aqui foi dito nos remete e nos é proposto neste tempo em que nós vivemos. E está toda a humanidade a ter esta experiência forte deste desafio, nos propõe a cooperação entre todos, para que consigamos, através da compreensão, da solidariedade, da fraternidade e da indulgência, e sermos bondosos connosco mesmo e para com os outros, levar por diante
este desafio e encontramos nesta casa de Jesus, nesta casa de oração, todo o apoio e esclarecimento para que esta oportunidade que nos está a ser dada, que é uma oportunidade única, uma oportunidade de ouro, para realmente revertermos todas aquelas imperfeições que não nos trazem ganho nenhum. E vamos aproveitar, dentro das possibilidades de cada um, trabalhar em nós mesmos, trabalhar para com os outros e cooperarmos uns com os outros, sermos mais unidos, para que esse trabalho tenha um fim único para todos nós. Foi para isso que o Pai nos criou, para nos irmos melhorando e atingirmos o amor fraterno, universal, entre todos. E assim, vamos nos dirigir a Jesus e agradecer uma vez mais por nos encontrarmos aqui. Aproveitemos, pois, cada momento que aqui o vimos ter com Ele e que Ele nos recebe de braços abertos e que nos recolhe no seu coração e que nos anima, nos refresca os nossos pensamentos com os seus ensinamentos, com a luz do seu Evangelho, que nos vai abrir a vontade de caminhar para o alto e para o bem. E assim, com o nosso coração gratíssimo por tudo, pelo seu Evangelho, pelo Pai que nos criou, por todas as casas de oração, por esta casa em especial, por o mentor desta casa, Batuíra, e de toda a espiritualidade maior amiga que aqui se encontra diariamente para ajudar tudo e todos e nas tarefas desta casa que se dirige ao nosso próximo com a melhor das boas vontades de todos nós e também da vossa, porque vós sois também os pilares dessas tarefas e desta casa. E assim, dirigindo a Jesus e agradecendo as bênçãos hoje derramadas neste salão, na sala do passe, a todos nós, encarnados e desencarnados, e aos nossos dirigentes que, com tanta alegria e empenho e uma vontade férrea, ergueram materialmente esta casa onde hoje nos encontramos e nos acolhe com tanto amor. E com toda a certeza e confiança em Jesus, vamos nos dirigir aos nossos lares, aos nossos afazeres, com o coração cheio e com mais vontade e reforçada a nossa força de continuar e progredir. E que Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre, e que assim seja. Não se esqueçam das vossas águas e também aqueles que ainda não adquiriram a nossa revista, o façam se puderem, porque vão encontrar temas belíssimos. E muito obrigada a todos. Boa noite. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.